Oi, galerinha! Voltei para fazer a correção aqui de algumas atividades que pode ter gerado alguma dúvida, tá bom? Da atividade complementar que eu passei na semana 2. Vamos lá para a questão número 2. A questão número 2 tem um texto e uma imagem, né, falando sobre os idosos. O que está dizendo nesse texto? Fala sobre a importância que os idosos têm na preservação da história. Por que esses idosos são tão importantes? Nós vimos aí na atividade da semana 1 que teve um vídeo falando sobre as memórias de uma senhora. Então vamos pensar, o que isso tem a ver com a importância da história? Nós sabemos que existem várias formas de preservar a história das coisas que aconteceram. Uma delas é através da oralidade. O que é a oralidade? É através da fala, quando uma pessoa conta para outra alguma coisa que aconteceu. Então, isso é uma forma de preservar um acontecimento. Então, na pergunta, quer saber, quando uma pessoa relata um acontecimento para outra, quando ela fala sobre um acontecimento para outra, que tipo de fonte é essa? Então, é a fonte oral, né? Quando é através da fala, quando eu estou contando para alguém alguma coisa que aconteceu. A questão número 3, eu pedi para vocês darem 3 exemplos dos tipos de fontes históricas que eu coloquei lá para vocês, tá? Coloquei 4 tipos de fontes históricas. A primeira é a fonte oral. Ela tem a ver, essa atividade, né, essa primeira, tem a ver com a atividade anterior, que a resposta foi fonte oral. O que isso quer dizer? Que tem a ver com a fala. Então, de que forma o historiador ele tem uma fonte oral de pesquisa? Pelo próprio exemplo anterior, quando uma pessoa mais velha, né, quando você conhece alguém, por exemplo, da sua família, que é mais velho que você, que viveu experiências que você não viveu, que passou por coisas que você não passou, essa pessoa pode contar para você sobre esses acontecimentos da história. Uma pessoa contando para outra algum acontecimento é uma fonte oral. Tem também entrevistas, documentários, né? Tudo que tiver relacionado à fala, alguém contando algo para alguém, tá bom? A próxima é escrita. Como a própria palavra já fala, essa fonte ela tem que ser escrita. Então, é qualquer forma de escrita. Se eu tenho uma carta, um jornal, um diário, uma revista, um bilhete, um cartão postal, tudo o que tiver escrito é um registro histórico de fonte escrita. E eu posso utilizar como fonte para história. A próxima é visual. Visual tem a ver com imagem, tá? É aquilo que eu vejo representado por imagem. Que tipo de fonte seriam essas? Podem ser quadros, podem ser pinturas em geral. O que eu quero dizer? Qual que é a diferença de quadros e pinturas? Pinturas não necessariamente tem que ser em quadros. Nós vimos lá na pré-história que existem as pinturas rupestres. São pinturas feitas em paredes de cavernas. São pinturas, são desenhos. Então, é uma fonte visual. Outro exemplo, fotografias, tá? Desenhos em geral. Todos esses são exemplos de fonte visual. E por último, fonte material, que tem a ver com objetos. São coisas, são objetos. Pode ser qualquer tipo de objeto. Pode ser uma moeda, pode ser uma roupa, pode ser um móvel, pode ser um utensílio doméstico, pode ser qualquer objeto. Claro que todas essas fontes, né, para ser considerada uma fonte histórica, o historiador ele precisa seguir alguns critérios para poder analisar essas fontes, tá bom? Não é de qualquer forma, falando qualquer coisa, escrevendo qualquer coisa, tudo tem um critério para ser pesquisado, tá bom? A questão número 6, eu pedi para transformar alguns anos em séculos. Para nós fazermos isso, existem 2 regrinhas. Tá? Eu vou explicar para vocês em 3 exemplos dessa atividade. Tem lá o ano 1500.
Como que eu vou transformar o ano 1500 em século? Primeira coisa que eu vou observar é se ele termina com 00. Tem que ter 2 zeros no final. Tem esses 2 zeros? Ok? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses 2 últimos números, que são os 2 zeros, e o número que restar na frente já é a minha resposta, ou seja, sobrou 15. Então, vai ser século XV. Lembrando que eu sempre vou colocar também número romano, tá bom? O segundo é o ano 1301, que é a outra regra. Ele não termina em 00, termina em 01, mas poderia ser qualquer outro número. Se não for 00 no final, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar os 2 últimos números, vou pegar o número que restou na frente, que é o 13, e sempre vou colocar mais 1. Então, vai ficar 13 mais 1. A resposta, então, vai ser século 14. Ah, professora, mas tem um ano lá, que é o ano 21. O que eu vou fazer? A resposta vai ser 0? Que eu vou cortar os 2? Não, não existe século 0, não existe tempo 0, tá? Qual que é a regrinha? Ele termina com 00? Não, então o que eu vou fazer? Vou eliminar os 2 últimos números, que é o 21. O que sobrou do lado? Nada, professor. Exatamente, nada. Que número representa nada? É o 0. Então, eu vou pegar o 0 e vou colocar mais 1. Então, a resposta vai ser século 1. Galerinha, nós estamos encerrando, então, a correção das atividades da semana 2. Do PET da semana 2 e da atividade complementar da semana 2. Semana que vem, teremos mais alguns vídeos com algumas outras explicações, tá bom? Fique ligadinho. Um beijo pra você. Bye, bye.